De uma vértebra típica, que são vértebras independentes, ou seja, contém componentes estruturais comuns a todas as outras vértebras, e ela vai estar exemplificada aqui na quinta vértebra lombar. Bom, nós temos aqui o processo espinhoso, o processo transverso, corpo vertebral, o forame vertebral, o processo articular inferior, o pêndulo do arco vertebral, a lâmina do arco vertebral e o processo articular superior, bem nesse cantinho. Temos também na visão lateral o processo articular superior, o processo transverso, o processo espinhoso, o processo articular inferior, a lâmina do arco vertebral, o forame vertebral, que fica aqui no meio, o pêndulo do arco vertebral, que fica aqui, e o corpo vertebral. Bom, vou falar sobre as vértebras cervicais da C1 até C7. Aqui é a vista inferior do Atlas, que é o C1, onde aqui é o tubérculo posterior, o arco posterior, o forame vertebral, o tubérculo anterior, a face articular inferior para o áxis, o processo transverso e o forame transverso. Aqui é a vista superior, onde aqui é o tubérculo anterior, a face articular para o dente, a massa lateral, o arco posterior, o tubérculo posterior, o forame vertebral, o sulco para a artéria vertebral, a face articular superior para o côndilo occipital, o processo transverso, o forame transverso e o tubérculo para o ligamento transverso. Aqui é a vista anterior do áxis, que é a C2, onde aqui é o dente, pedículo, corpo, massa lateral, processo transverso, a face articular superior para o Atlas e a face articular anterior para o Atlas. Aqui é a vista póstero superior do áxis, onde aqui é o dente, a face articular posterior para o ligamento transverso, o processo transverso, o processo espinhoso, o processo articular inferior e a face articular superior para o Atlas. Aqui é a vista lateral da C1 até C7, onde aqui são os processos espinhosos, os forames invertebrais para os nervos espinhais, a articulação zigoapofisária e as massas laterais. E aqui a C4 com a C5, onde estão agrupadas, e aqui a massa lateral, a articulação zigoapofisária e o forame vertebral para o nervo espinhal. Aqui no Atlas e seus acidentes ósseos, nós podemos ver uma visão superior, o tubérculo anterior, o arco anterior, o tubérculo para o ligamento transverso do Atlas, o arco posterior, o tubérculo posterior, a face articular superior da massa lateral para o côndilo occipital, do osso occipital do crânio, o processo transverso, o forame transversário, tanto no direito quanto no esquerdo. Nós podemos ver o sulco da artéria vertebral, o forame vertebral e o forame do dente do áxis. E a massa lateral e ainda os ligamentos que compõem, né, o Atlas ao áxis. Inferior, o arco posterior, arco anterior, face articular inferior da massa lateral. Aqui nós podemos ver os mesmos processos, só que numa visão diferente, mudando que aqui nós podemos ver a face articular inferior da massa lateral para o áxis, tá bom? A via do dente, tubérculo posterior. Na visão posterior e anterior, nós podemos ver a face articular superior da massa lateral para o côndilo occipital, tubérculo posterior, o tubérculo anterior, os tubérculos para o ligamento transverso do Atlas. Aqui a gente tem o processo transverso direito e o processo transverso esquerdo, a face articular inferior da massa lateral, para o áxis também. E os ligamentos. Na visão lateral, os mesmos processos. Bom, eu vou falar sobre o áxis. Aqui na vista anterior, nós temos o dente, a face articular anterior, que ela é voltada para o arco anterior do Atlas, a face articular superior, que ela é voltada para o Atlas, a face articular inferior, o dente, o pendículo do arco vertebral, a parte interarticular, o corpo vertebral e o processo transverso. Bom, na vista posterior, nós temos a face articular superior, que ela é voltada para o Atlas, como eu já havia dito, a parte interarticular, a parte articular inferior, o processo espinhoso, o processo transverso, a face articular posterior para o ligamento transverso do Atlas e o dente do áxis. Na
Vista lateral, nós temos o dente, a face articular superior para o atlas, o processo transverso, o corpo vertebral, a face articular inferior e a parte interarticular. Bom, na vista superior, nós temos o forame, o processo espinhoso, o corpo vertebral, o dente, a face articular superior, o processo transverso, o pendículo do arco vertebral. Bom, e em sua vista inferior, nós temos o corpo vertebral, o forame transverso, o processo transverso, a face articular inferior, o forame vertebral e o processo espinhoso. Vão do T1 até o T12, e a região torácica da coluna vertebral ela é composta por 12 vértebras que se articulam com 12 pares de costela. Aqui é a vista superior da vértebra, ela possui o corpo vertebral em forma de coração, com fóveas para a articulação da costela, e além disso ela tem pequenos forames vertebrais, que é essa parte aqui, que atravessa a coluna espinal por ela, e além disso ela tem o processo espinhoso, inclinado posteriormente sobreposto às vértebras subjacentes, e o processo e a face articulares superiores. Essa é a vista lateral e a vista posterior. Existem 5 vértebras lombares chamadas de L1, L2, L3, L4 e L5. E elas se situam sobre as vértebras torácicas. Elas são maiores em termos de dimensão de todas as vértebras, já que as vértebras lombares devem ser capazes de suportar o peso do corpo quando a pessoa está de pé. Na vista superior temos o corpo vertebral, o forame da vértebra, processo acessório, processo mamilar, lâmina do arco vertebral, processo espinhoso, processo articular superior, processo coxiforme e pendículo do arco vertebral. Já na vista anterior, temos o processo articulares superiores, processo costal, articulares inferiores, face articular inferior e corpo da vértebra. Já na vista lateral do lado esquerdo, temos o pendículo do arco vertebral, processo articular superior, processo mamilar, processo coxiforme, processo espinhoso, processo articular inferior, incisura vertebral inferior, forame vertebral, lâmina do arco vertebral, face articular para o sacro, incisura vertebral superior e corpo vertebral. Sacro e cóccix, seus acidentes ósseos. Nós podemos ver a S1, S2, S3, S4 e S5, S5 ápice do sacro, a base do sacro, a parte lateral do sacro, a parte medial e a sua face articular. Nós podemos também ver a face articular da base do sacro, os processos articulares superiores, a asa do sacro, a parte sacral da margem da pelve, as linhas transversais, os forames sacrais anteriores pélvicos, tanto o esquerdo quanto o direito, e aqui o disco intervertebral que conecta a L5 com a S1. Numa visão posterior, nós podemos ver as faces articulares dos processos articulares superiores, a face auricular do sacro para articulação com o ilho, as tuberosidades sacrais, a crista sacral lateral, a crista sacral mediana e a crista sacral média, os forames sacrais posteriores do dorso e os forames sacrais posteriores do dorso direito, tá bom? E os cornos sacrais, ainda mais com o hiato sacral. Aqui é uma face dorsal com as mesmas imagens, tá bom? Faces articulares dos processos articulares superiores, processo articular superior, tuberosidade sacral, promontório, asa do sacro, crista sacral mediana, crista sacral média e a crista sacral lateral, como que elas se pertencem ao sacro, tá? Os forames sacrais posteriores e o canal sacral. A face auricular do sacro para articulações com o ilho, o ápice do sacro, as linhas transversais, a asa do sacro e os forames anteriores. Aqui numa visão lateral, nós podemos ver com melhor distinção como que acontece. Os forames sacrais posteriores nós conseguimos ver também, e é importante enxergar tanto o processo articular superior como as faces articulares dos processos articulares superiores. O cóccix. Nós temos o cóccix 1, cóccix 2, cóccix 3, cóccix 4, que são as vértebras coccígeas, tá bom? A base do sacro, o ápice do cóccix, o processo transverso do cóccix, o corno coccídeo, a primeira vértebra coccígea, a segunda e a terceira e a quarta. A face dorsal, nós podemos ver o processo transverso do cóccix,
os cornos coxígeos, as vértebras, certo? Aqui numa visão lateral, nós podemos ver essa face lateral do cóccix, o corno coxígeo, o processo transverso do cóccix. E aqui, uma visão inferior e superior, o ápice e a base, os processos transversos e os cornos coxígeos.